Gente, boa noite. Eu queria chamar a Claudinha porque durante o momento do louvor eu senti de você orar por mim. Amém. Queria pedir para todos fechar os seus olhos, colocar suas mãos em direção à Cris. Senhor, crendo que Tu estás aqui nesse momento, nos ouvindo, olhando por nós, eu queria te pedir pela vida da Cris. Eu queria que Tu colocasse nos lábios dela, na boca dela, no coração, Senhor, o que Tu quer falar, o que Tu quer transmitir, o que Tu quer que nós, que a gente sinta que venha de Ti. Ó Deus, fala. Ó Deus, direciona. Ó Deus, transmite essa palavra para nós, porque hoje, Senhor, nós precisamos. E aqui está ela, para que Tu possa usar, para que Tu possa fazer o que Tu quiser, Senhor, porque é assim que é a vida dela, na Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, é um prazer novamente estar ministrando aqui a palavra, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor traz, né? Compartilha conosco através de uma leitura, às vezes de um trecho que você já leu várias vezes e que há um renovo naquilo que é ministrado no seu coração. Eu não sei, fora, por exemplo, quem já veio ministrar aqui, como é que geralmente você acha que um título é formado. Não é fácil, porque a comunicação começa... Qual é o título da mensagem? Né? Aí o Ivo pergunta, sobre o que você vai pregar? Aí todo mundo quer saber, mas nem você sabe ainda sobre o que você vai falar. Né? Você só sabe que o dia é seu. E eu me recordo que dessa vez quem muito me aperreou foi a Laisa. Quem muito me aperreou foi a Laisa. Mas a lembrança dela também faz com que a gente possa novamente orar e pedir a Deus que nos direcione sobre aquilo que eu deverei falar hoje, no dia 18. E isso funciona dessa forma. Então, o título não vem junto, a ministração é essa, né? Aí, inicialmente, é o título. E aí, enquanto eu estava almoçando, esperando dar a resposta para a Laisa, eu disse para ela, aguarde que quando eu tiver eu digo, né? Me veio esse título, o impacto do silêncio, movido por uma situação que nós tivemos uma visita na nossa casa de um amigo nosso que a gente tem orado há muito tempo nos momentos de oração, especialmente nas terças-feiras. Ele tem 35 anos, o nome dele é Heráclito Júnior, e nós temos orado diariamente pela vida dele. E eu nunca vi alguém se tornar mudo, que não seja porque um dia é surdo e não fala porque não gesticulou. Alguém aqui sabe que surdo não é mudo? Sabe? Então, assim, o surdo, ele não é mudo. A gente diz, fulano é surdo-mudo. O surdo não ouve. O mudo seria, por exemplo, um paciente pós-AVC, que teve dificuldade de fala e parou de falar. Então, ele se tornou mudo, ele não fala. Mas o surdo só é mudo se outra coisa acontecer na parte fonatória dele. E esse amigo nosso, ele teve um câncer de tireoide. Quem teve, ou quem já ouviu falar em quem teve câncer de tireoide, sabe o quanto o câncer de tireoide tem 100% de cura. Ele é um câncer... Não é a medicina, os estudos, todos comprovam que seja aquele mais perigoso dentro do contexto da tireoide, ele é curável, 100% de cura. E esse nosso amigo teve câncer de tireoide. Quando fizeram, toda vez que a gente faz a extirpação de um tumor, a gente tira margens desse tumor, para que se possa garantir que o paciente está livre de uma recidiva de um câncer. Fizeram isso com ele, retirando a própria tireoide. Só que depois ele teve que fazer novamente uma cirurgia, porque ele começou a sentir que alguns gânglios começaram a aparecer nele, e então ele teve que retirar, fazer uma nova cirurgia. Eu só sei que de cirurgia em cirurgia, ano passado, foi marcado o dia de ele retirar as cordas vocais.
E é muito estranho, porque, como eu disse, geralmente eu vejo muito mudo pós-AVC. O paciente teve um problema, parou de falar, teve comprometimento de fala. Mas um jovem de 35 anos, que há 4 anos luta contra um câncer de tireoide, aí a gente não tinha ainda visto ele, porque ele disse, Cris, eu vou fazer a retirada das cordas vocais, vou retirar também a laringe. E aí você vai ouvindo aquilo, você diz, não, mas quando eu vê-lo vai estar tudo em ordem. E então eu aniversariei dia 30 de julho, e ele disse, eu estou devendo uma visita a vocês. Na semana seguinte do meu aniversário, ele esteve lá na minha casa, e para então fazer a visita. E eu disse, não, é o contrário, nós estamos devendo uma visita a ele, né? E aí ele chegou com a esposa dele, e ele estava com uma blusa de malha normal e como se fosse uma blusa por dentro, assim, todo no estilo. Quem olhar assim, o cabo é estiloso. Só que, na verdade, era para cobrir aonde hoje é o nariz dele, no sentido de respiração. Né? Então, ele não é que ele fez traqueostomia, é um pouco mais abaixo, mas é onde hoje ele sente cheiro, e minimamente. E aí, quando ele começou a falar com a gente, ele disse... E eu disse, eu não acredito. Aí você cai a ficha, né? Se você tirou as cordas vocais, você não fala mais. E ele disse, aí ele dizia, estou tentando fazer uma voz esofágica. E aí ele fazia um movimento como se fosse no esôfago e saía uma produção de um som, que não era uma voz. E eu disse, como é que nós vamos conversar a visita inteira dessa forma? Aí eu disse, não é a visita inteira dessa forma, é a vida inteira dessa forma, porque ele retirou o que poderia fazê-lo falar. E, de fato, o que imperou na minha casa naquele momento foi um silêncio. Dentro de um contexto onde a gente teria que ter uma conversa, onde a gente teria que ter uma visita, e teve um silêncio. E ele muito alegre, ele falava de uma maneira muito alegre sobre aquilo que ele já estava passando. Só que ele levou uma notícia muito difícil para nós também. Ele disse, vou fazer outra cirurgia. Ele disse, identifiquei novamente, eu não sei porquê. E ele olhava para nós e disse, eu não sei porquê. Há 4 anos eu luto contra esse câncer que é curável. E eu não consigo cura. Ele disse, já está aparecendo de novo e pior. Fiz um PET scan, que é um exame que faz rastreamento no corpo todo, e ele tem um tumor no pulmão de 3 centímetros. A ideia é fazer análise para saber se o tumor do pulmão é reincidiva da tireoide ou não, porque pode ser outro tipo de câncer também, né? Eu só sei que, ouvindo tudo aquilo, e teve uma hora que eu disse, será que eu oro pelo Júnior? Né? Como é que eu vou orar pelo Júnior? Sobre o que eu vou orar pelo Júnior? Aí, durante a conversa, ele disse assim, estou tão feliz porque eu vou conseguir uma laringe eletrônica. Alguém aqui conhece uma laringe eletrônica? É um aparelho que você coloca como se fosse nessa parte do pescoço, e no tremor da voz, no tremor que sai da parte fonatória, ele vai emitir um som. Então, ele vai colocar um som aqui e a voz vai sair robotizada. O máximo que ele vai ter. E isso precisa ensaiar muito para que a voz saia robotizada. E ele estava morto de feliz porque iria ganhar uma laringe eletrônica. E ele disse, poxa, Júnior, aí a gente, poxa, Júnior, que legal, né? Você vai ganhar uma laringe eletrônica. Aí a gente começou a falar, me perdoe a palavra, de peido. Ele disse, eu não tenho esse problema. Eu não sinto mais cheiro. Aí eu disse, amigo, e aí? E aí que às vezes eu só sinto cheiro quando eu faço? Aí ele disse que o movimento do lábio, nesse espaço aqui, quando chega perto do nariz, ele sente minimamente um cheiro. E ele disse, mas é isso mesmo, Cris. Eu tenho certeza que a ausência da cura faz parte de um projeto de Deus na minha vida. Aí ele disse, eu me lembro de uma frase que uma senhora me disse, quando ela disse, eu sou um corpo de carne vivendo... Não, eu sou um corpo espiritual vivendo uma experiência carnal. Ele disse, eu não me esqueço disso. Aí, nessa hora, a Carol começou a ler uma palavra para ele, começou a chorar, eu disse, é agora que eu vou aproveitar. Chorei também, Cristiane chorou também, mãe chorou, e todo mundo começou a chorar. E ele não foi o único que não chorou enquanto nos ouvia.
Ele disse: como eu sou grato a Deus pela oportunidade de visitar vocês, da próxima vez, eu prometo que eu estarei falando com uma voz esofágica minimamente. Aí a gente começou a pensar nas possibilidades, aí a gente começou a pensar em Libras para ele, a gente aprendeu um pouco de Libras para falar com ele, mas o fato é que a gente só fez a forma de comunicação, e aí já era 3 horas de visita, e aí eu comecei a me imaginar quando ele chegou. Quanto aquilo tinha me impactado, enquanto em 3 horas aquilo já tinha se dispersado, aquilo já tinha se tornado comum. Se a gente não olhasse para a situação de fato, e aí a esposa dele falando e tudo, conversando, e aí chegou a hora da gente orar. Ele se levantou muito alegre pela oportunidade de orar, e ele disse, como foi bom vir visitar vocês. Aí eu disse, não, mas a gente ainda vai cantar parabéns. Aí a gente comemorou todos os aniversários atrasados do ano, no sentido dele, da esposa, da minha mãe, da Carol, da Carol e o meu. E aquilo me impactou. Impactou porque, como enfermeira, eu tenho muita dificuldade de fazer uma prestação de cuidado, dentro da saúde de uma maneira geral, e que a gente não produza um movimento de cura. Quando isso não acontece, a sensação é muito ruim. E a gente aprende que o tratamento, o cuidado que a gente presta a um paciente, nem sempre vai ser no contexto curatório. E aí, depois, pelo que a gente vivenciou, eu me lembrei dessa palavra de Abacuque, porque ele olhou para mim e disse, minha irmã tem depressão, Cris. E, durante muitos anos, ela olhou para a minha vida e ela disse, você não sabe o que é desespero. Você não sabe o que é estar desesperado com um sentimento do qual você não sabe para onde vai, nem para onde foi, nem para onde vem. Aí ele disse, olhando para a gente, ele disse, será que agora eu não sei o que é dor? Né? E ninguém nunca mais vai poder dizer ou falar alguma coisa pela perspectiva do que eu não sei. Eu achei aquilo interessante, porque a gente dá glória a Deus quando as coisas vão muito bem, é um pouco mais fácil, porque nem todo mundo dá nem nessa situação. Na situação difícil, é mais difícil ainda, porque, às vezes, a gente costuma ser o que não é, mas é preciso ter um movimento numa direção onde Deus realmente esteja operando. E aí me veio essa palavra de Abacuque, para que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. É Abacuque 3. Eu queria que a gente lesse, principalmente, vamos lá, a partir do 17. É um texto muito conhecido. O texto diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Esse texto é um texto conhecido, né? Vamos aqui só tentar situar em relação, de uma maneira geral, sobre esse texto. Quem conhece o que significa Abacuque? Abraço. Eu não sabia, Zé, e eu fiquei tão feliz. Acho que eu vou botar o nome do meu filho de Abacuque, né? Eu gosto de abraço. Abacuque é um profeta. Há uma divisão na Bíblia de profetas maiores e menores. Ele é um dos menores. O livro é curto, então, assim, dá para ler rapidinho. Os versículos também são fáceis de entender, especialmente quando a gente tem algumas versões. Mas o livro traz uma coisa muito interessante por ser de um profeta. Ele traz uma particularidade na escrita que não há profecia para uma nação nem pessoa. Isso é estranho num livro de profeta. Geralmente há uma profecia para a nação ou para uma pessoa. O livro é um diálogo entre Abacuque e Deus. O que é um diálogo? Uma conversa? Conversa franca? O que é um diálogo? Temos que ter, no mínimo, o quê?
2 pessoas. Porque a conversa pode ser maior, né? A conversa pode ter mais gente, aí se torna uma roda de conversa, enfim. Mas o diálogo, pelo menos 2 pessoas. E se a gente for ler o livro de Abacuque todo, a gente vai ver perguntas e respostas. Quem de Deus, né, assim, espera respostas? Quem trocaria qualquer coisa a não ser pelo silêncio de Deus? Eu trocaria todo o pão sem glúten que eu tenho. O silêncio de Deus, o silêncio é algo terrível, mas o silêncio de Deus é pior, né? Outra coisa também que é importante a gente falar sobre Abacuque, sobre esse livro de Abacuque, é que Abacuque ele não se conforma com algumas respostas que ele recebe de Deus. Ele pergunta, se a resposta não for aquilo que ele esperava que era, não no sentido de capricho, mas no sentido de entendimento para o povo, entendimento para aquilo que ele deveria fazer, ele continuava, ele permanecia dizendo para Deus que ele estava esperando uma resposta. Alguém tem essa ousadia? Que é ousadia, né? Não nessa resposta que eu queria, não. Quero que o senhor me responda de novo. Em Abacuque 2, versículo 1, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A ideia é de que aquele já tinha recebido resposta e ele diz, não, eu vou aguardar porque eu ainda não tive resposta, não. Eu disse, cara, ousado, né? E aí, a gente vai andando aqui do capítulo 1, chega no capítulo 2, esse versículo que eu acabei de ler, e tem um trecho, um início da resposta do Senhor, que diz assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Escreva, : o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Algumas versões têm o quê? Nesse trecho, fora a fidelidade. Algumas têm fé, né? Então, o justo viverá pela fé. Isso é um trecho conhecido nosso? Bastante conhecido. A gente se conforma com ele a viver da fé. De jeito nenhum, né? E aí a gente vai continuando no capítulo 2. E uma coisa que Deus responde a Abacuque é de que a forma de solução para aquilo que ele estava pedindo era uma intervenção de um grande império. E ele diz, não, peraí, se isso chegar como resposta à minha queixa, à opressão que eu tenho visto no meu país, vai ser 6 por meia dúzia. É como se fosse uma coisa por outra. Ele disse, eu não quero essa resposta. Eu preciso de outra resposta. E aí, todo o capítulo 2, se a gente observar, é um convite de Deus a que a gente seja agentes de transformação. Ele começa a falar até em relação a lucro, em relação a dinheiro, em relação à forma como você administra a questão no altar. E ele nos convida a ser agente de transformação. E uma das coisas que é importante ser colocada é que ele nos solicita também que a gente deixe de se fazer de vítima. Olha, a ideia é que a gente se transforme em agente de transformação, saia da posição de vítima, porque então a coragem é a ausência de medo? É com medo mesmo, né? Então, para que a coragem prevaleça no enfrentamento dos opressores. Então, Abacuque estava reclamando de um quadro de opressão no país. E ele colocou, né, todo o trecho aí que a gente vê do capítulo 2 é de que eu devo ser agente de transformação, devo sair da posição de vítima e criar coragem para prevalecer sobre o opressor.
E então chega ao final do capítulo 2, que foi um versículo que me chamou muita atenção, diante daquilo que somente depois eu fui ver o que tinha no versículo, Abacuque 2:20, que diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. E aí ele encerra o capítulo 2, enquanto resposta da parte de Deus, e o capítulo 3 inicia novamente o ousado Abacuque em oração a Deus, que é um capítulo talvez um pouco mais conhecido por nós, o capítulo 3 enquanto oração. Inclusive, o capítulo começa a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Então, é um pouco mais conhecido por nós. O fato é que o texto anterior encerra, tudo bem que os versículos e capítulos não são continuidade, mas ele me chama a atenção quando ele diz que o Senhor está no santo templo e que em silêncio fique toda a terra. Por que a gente necessita fazer silêncio? Quais são as suposições aí? Pode dizer, primeiro. Para ouvir. Para o quê? Para raciocinar melhor. O exercício que o Ayrton fez, quem teve dificuldade? Quem começou a ter uma coceira? Porque a gente começa a ter uma coceira, ninguém sabe de onde é que vem essa coceira, né? Porque você está incomodado com aquela posição que você pouco faz, que é de silenciar. Nesse capítulo 3, tem uma coisa que eu não sei também se vocês já prestaram atenção, um termo que ele usa em algumas versões está o nome pausa, e em algumas versões está o nome selar. Alguém conhece o que significa? Tudo bem que ele diz que é pausa, mas qual é a ideia? Que ideia é essa? Quando é que aparece? É muito comum o salmista usar, porque ele está orando e ele faz uma pausa. Eu acho que deve ser uma lágrima de um lado, uma lágrima do outro. Caindo, aí você pausa para limpar, né? No sentido de como se uma forte emoção tomasse de você. E eu acho interessante ter o registro de que houve uma pausa, nos dando uma ideia de que pode ser que houvesse outras coisas a falar aqui nessa pausa, mas de que ele registra, houve uma pausa. O texto não é corrido. A coisa não é corrida, a forma que está organizada aqui não é corrida, há uma pausa. É importante a gente saber disso. Outra coisa também que eu destaco nesse capítulo é de que, embora Abacuque, conhecendo da ira de Deus, antes do versículo que a gente leu, que é o mais conhecido, 17 a 19, Abacuque pede que a ira de Deus esteja pincelado por misericórdia. Quem é que geralmente ora assim pelo inimigo? Porque pelo amigo a gente ora, Senhor, manda tua bênção, manda, né? Mas pelo inimigo, você sabe que a ira de Deus vai vir, mas você diz, pincela com a misericórdia. Né? No versículo 16, quem puder ir até o 16, ele diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. E agora? Né? Isso é uma oração que Abacuque fez, dizendo que vai esperar tranquilo o dia da desgraça. O que é desgraça? Ausência da graça. Se a gente levar para o lado engraçado, é algo que não é engraçado, né? Mas seria a ausência da graça. E ele diz que vai esperar tranquilo. Alguém que espera tranquilo, me lembrei de uma frase que o André colocou essa semana. Como é que a gente ora? A pessoa diz assim, não, acho que não vou orar isso a Deus, não. A gente seleciona, né, o que vai orar. Aí o André colocou, eu vou orar para quem pode, né? A gente tem que deixar de estar com besteira, de falsa humildade, dizer que não vou orar sobre isso, não, porque Deus não vai olhar. Deus não vai. A gente vai selecionando o que. Vou pedir para quem pode. Se ele quiser dar, é um problema dele. Mas eu vou pedir. Não vou deixar de ganhar por falta de pedido, né?
E aqui, no meio dessa oração, Abacuque diz, tranquilo esperarei. Coisa que é um exercício para que se faça dessa forma. Aí ele diz o seguinte, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. O cenário era caótico. Era de desgraça mesmo. Não tinha nada favorecendo aqui para que Abacuque pudesse estar levantando o peito como um pombo e orando, dizendo glória a Deus. Né? Não dá. E ele diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa fala de Abacuque é escolha. É uma escolha. Porque por emoção, eu me jogava no chão, que nem a Carol, quando acha que é um tiro, ela se joga logo no chão. Eu me jogava no chão. Eu chorava até não ter mais uma gota no meu canal lacrimal. Mas Abacuque diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí ele diz, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Servo com C, né? Não é servo com S. Né, professora de português? É. Para que aquele que me ouve não ache que eu estou falando de servo com S. Servo com C. Quem conhece um servo? Porque aqui ele está comparando a gente a um animal. Né? Hã? Tem a coça. Servo salta 3,5 metros de altura. Igual nós, né? Ele tem impulso de 15 metros. E corre 120 km por hora. Ou seja, se quiser ir para algum canto, ao invés de ir de carro, chame um servo. Né? 120 km por hora... Ainda não passa nem no radar, né? Ainda pula os buracos, porque ele tem impulso de 15 metros. Abacuque está dizendo, então, de que ele, o Senhor, o soberano, faz dos pés dele como desse animal que salta 3,5 metros de altura, que tem impulso de 15 metros e que corre 120 km por hora. No meio de quê? Da desgraça. Ele foi criado, esse animal, para saltar de maneira livre sobre buracos, né? Sobre rochas difíceis e terrenos que tem... Aquele que a gente vai fazer, que nem a prova do Detran. Você vai estar fazendo a prova do Detran para fazer a ladeira, aí você erra e perde 2 pontos, igualzinho. O servo não, ele vai no aclive e no declive tranquilamente, pela força que ele tem. Aí ele diz assim, faz-me andar em lugares altos. Aí eu não entendi, foi nada. O que é um lugar alto? Se você fosse... Obrigada, cara. Se você fosse me dizer um lugar alto daqui, né, de Fortaleza, vamos para um lugar bem alto. Se você que tem costume de orar, você iria para onde? O Monte da Sabiaguaba. Então, a gente pensa no alto de um monte, né, no alto de uma montanha. Essa cena aqui é de alguém que está em lugares altos? No sentido de... posição, no sentido não de orar, que ele não está falando, ele está dizendo que o Senhor, dessa forma, faz com que ele vá a lugares altos. Então, esse local aqui que Abacuque está dizendo, esses lugares altos, são lugares bem baixos mesmo. São vales, são dificuldades, são situações bem difíceis. Não são lugares altos no sentido de altura, né? E a minha primeira, para que a gente possa entrar, que isso aqui é só a introdução do que eu queria dizer para vocês hoje. Certo?
O que é silêncio? Porque o impacto é do silêncio. A ideia de comparação foi o meu amigo que perdeu as cordas vocais, que perdeu a laringe, que terá uma laringe eletrônica. Isso é o impacto. Mas o que é silêncio, então? Vem do latim e diz ato de estar quieto. Vocês estão em silêncio? Há também um significado que diz calar, não dizer palavra. Aí foi feita algumas perguntas lá no Instagram, no Facebook, né? Com a minha conversa lá com a comunicação, e eu coloquei: quando eu silencio, eu ouço ou escuto? Eu ouço e escuto? Ou eu ouço e ou escuto? O que é ouvir? Alguém arrisca? Falei do surdo, né? É o contrário. O ouvir faz parte daquilo que a gente tem enquanto até audição, né? No sentido de... Me faltou agora a palavra. Né? Mas é perceber pelo sentido da audição, o fato de ouvir. E o escutar, isso é segundo o dicionário, é estar consciente do que se está ouvindo. Isso lembra o caminho, né? Isso lembra o que a gente fala muito sobre consciência. Então, ouvir pelo sentido, né, da audição é perceber o som ou palavra, e escutar é estar consciente do que está ouvindo. E o que é falar? E agora? Segundo o dicionário, o principal significado da palavra falar é exprimir palavras. A pergunta é: o meu amigo falava ao me visitar? Falava. E as palavras não saíam por aquilo que a gente entende do processo fonatório normal. E aí é onde eu venho e pergunto: quando eu silencio, eu posso estar falando? Posso. Porque eu também tenho outro significado para o processo da fala. O principal significado é exprimir palavras, mas eu também falo quando eu calo. Existe um livro chamado O Cérebro Feminino que diz uma mentira, apesar de a notícia sem dados ser verdade. A notícia diz que a mulher fala 20.000 palavras por dia e que o homem fala 7.000. Nós temos uma diferença de 13.000 palavras. É verdade que a mulher fala mais do que o homem? É. Mas não é verdade de que a diferença é de 13.000 palavras. Então, esse dado desse neuropsiquiatra que ele publicou nesse livro de 2006 é falso. Porque não existe estudo científico que comprove, até porque não tem estudos que fizeram gravações e tudo. O fato é que o único estudo científico que diz que a mulher fala mais do que o homem diz uma diferença de 7% de palavras, que não dá estatisticamente significância. Lembra daquelas, quando o William Bonner está dizendo, que ele diz assim, 5% para mais ou 5% para menos? Aquilo é estatística e a gente busca significância estatística. Nesse estudo aqui, não houve aquela significância, então não faz diferença. Aqui é um cálculo de palavras, se a gente estiver falando sobre falar. O fato é que no processo de falar, a gente parece que aprende mais, porque é difícil lidar com silêncios, né? Porque o silêncio ele pode ser o quê? Interpretado. Ele pode ser interpretado. Ele é aprendido. É pedagógico. É terapêutico. Então, o que ele comunica, já que ele não tem palavra dita?
Imagine que você fez um pedido a Deus e o Senhor respondeu. Calado. Ele respondeu dizendo nada. Qual é a resposta? Aguarde. É uma delas. Se a gente recebe a gente manda mensagem para alguém e a pessoa nem visualizou, a gente fica doido. Salomão diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Dalai Lama diz que às vezes alguém cria uma grande impressão por ter dito alguma coisa e às vezes alguém cria uma impressão igualmente grande ficando calado. Sêneca diz, para saber do que realmente necessitamos, devemos perguntar ao silêncio. Pascal diz que a maior parte dos problemas do homem decorre da sua incapacidade de ficar calado. Clarice Lispector diz, o silêncio não é vazio, é a plenitude. Spinoza diz, se os homens tivessem no silêncio a mesma capacidade que têm no falar, o mundo seria mais feliz. Se a gente pensar em silêncio dentro de um contexto terapêutico, que essa era um intuito para a gente chegar, ele pode passar por 3 coisas principais. Primeiro, ele pode chegar como resistência, processo de defesa, um processo de descarga. Ele também pode ser comunicação, ou ele pode ser uma intervenção. Se eu pensar no contexto da comunicação, quando eu olho para a Aline, o corpo dela fala? Que tipo de comunicação é essa? Se ela não está falando. Corporal. Se a gente colocasse verbal ou não verbal? Vamos para o português. Uma aluna minha, eu passei uma prova, aí depois da prova, professora, a sua questão era de português, não era de enfermagem, não. Aí eu fiquei doidinha com aquilo. Porque ela tinha que entender no português para poder compreender na questão de enfermagem. Então, às vezes, a gente não entende, e é isso que a gente vai ver agora, algumas palavras. Quando eu digo o seguinte, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. O que é cativar? Pequeno Príncipe estava certo? O que é cativar, Cristiane? Você falou aí. Tornar preso. O que o Pequeno Príncipe talvez quis dizer? Ou que todo mundo acha dessa frase? Era a palavra cativar? Porque cativar é sequestrar. Eu estou sequestrando. Quando eu digo, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Quem está cativado e quem cativou? Se eu disser isso para a Aline. Tem um termo bíblico que é usado esse termo, cativar, e ele é excelente para a gente entender. Quando ele diz assim, tornar cativo pensamentos e para Cristo. O que é isso, tornar cativo? O que é cativeiro? Prisão. Então, se cativeiro é prisão, lembra sequestro, né? Como você colocou. E lembra uma coisa que eu vou fazer invólucro, né? Vou proteger de uma maneira tal. Então, quando o Pequeno Príncipe diz, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, foi ele que disse? Quem disse para quem? Foi a raposa? Vocês não leram, não, Pequeno Príncipe? O fato é que essa frase é muito colocada e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente usa isso para pessoas. Isso daria talvez certo para uma rosa, mas para pessoas não dá. Mas quando eu uso o termo cultivo, o que é cultivo? Cuidar, regar, adubar, porque eu estou falando de algo que eu trabalho eu trato, eu lido com a terra, né? Então, é muito importante para que um silêncio seja terapêutico que eu cultive o silêncio e não cative. Porque o que a gente fala aqui muito no caminho, o que o Ivo fala muito em relação a
a cura. A cura pela fala. E aí hoje eu estou dizendo que há impacto no silêncio? Eu estou dizendo que é terapêutico? Aí eu estou mandando você se calar? Que agora você vai ficar curado calando? Se a gente tiver por foco a comunicação, como a gente falou agora, a questão de não verbal, a gente vai ter diversos significados para o silêncio. Se a gente pensar na questão de gasto mental, para eu falar, se eu disser assim, Zé, que vem aqui e ora. Aí você, eu vou orar, eu vou orar. Aí chega e dá logo uma suadeira, né? Mas no final você gastou um pouco mas para se cale. Você tem gasto mental? O exercício que vocês fizeram quando chegaram, houve gasto mental? Houve. Porque às vezes quando a gente olha que fulano não fala, fulano a gente acha que não está tendo nada, né? Não está acontecendo nada. Fulano não está nem processando as ideias. A maior dificuldade no processo de silêncio que o Ayrton colocou é justamente organizar as ideias. Se eu pensar na questão dos comportamentos não verbais, o que é importante eu fazer diferença entre ouvir e escutar? A gente falou que ouvir é a questão do contexto da audição e tem que ter expressão de algo para eu captar. E escutar é estar consciente do que está ouvindo, certo? Então, o que eu tenho que fazer para que o silêncio, de fato, ele tenha um efeito terapêutico? Com o outro, por exemplo. Imagine no contexto de terapia. A pessoa diz assim, Cris, eu quero mandar uma pessoa para fazer terapia contigo, mas fulana não fala. E ela não é surda. Aí eu digo, ok. Aí ela vem. Ela se senta comigo, aí eu vou fazer o que com ela? Cócega? Para ela rir? O que eu tenho que fazer com um paciente desse? Fica calado também. O oferecimento de silêncio é terapêutico quando ele é cultivado e não cativado. Quando eu sei por que calo. E não porque eu calo porque calo. É importante, a gente diz na área de saúde mental e na área da saúde, o termo escuta qualificada. Por quê que a gente usa esse termo? Porque quando eu digo, Zé, que vamos conversar? Aí o Zé começa a falar, né? Aí ele começa a falar, o que está na minha mente? Eu estou processando o quê enquanto o Zé que fala? Um monte de resposta para quando ele dá a primeira calada, eu dizer, olha, se fosse tu, fazia isso, 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 porque se tu fizer isso, isso, isso e tal. Essa escuta que eu tive com o Zeke, ela é verdadeira? Não. Ela não é verdadeira, porque eu não acolhi eu não ofereci silêncio para o Zeke. No contexto de fala, de fato, eu não falei. Mas no contexto de ouvir, eu até ouvi. Mas eu não escutei o que o Zeke falou. Eu estive preparada para falar, para dar resposta, para construir respostas. Por isso que, no contexto terapêutico, quando alguém chega, senta e não fala, com 40 minutos, se continuar calado, a gente diz, sua sessão terminou aqui. Né? E aí? A pessoa ganha dinheiro no mole? Não é não? Quando eu comecei a fazer terapia em 98, eu fui para uma sessão, a doutora puxava muito a ponta do cabelo. Aí ela olhava. Aí depois de 45 minutos, a gente fica por aqui. Aí eu paguei ônibus para vir, vou pagar para voltar, paguei essa sessão e essa criatura olha para minha cara e diz, a gente fica por aqui. Fiquei. Mas é isso que eu estou dizendo. O meu intuito, quando eu comecei a terapia, ela deve falar alguma coisa. Não é possível que ela vai ficar calada o tempo todo olhando para a minha cara. E é possível. Ela passou 45 minutos olhando para a minha cara e eu para a cara dela. Para as pontas do cabelo. Aí eu disse, eu vou pegar essa psicóloga na próxima sessão. Eu vou ficar calada de novo. Aí eu
Fiquei calado e aquilo me incomodando. Começou a me dar a coceira que vocês começaram a sentir. E uma coceira, e uma coceira, e uma coceira. Eu disse, me diz uma coisa, você não vai falar nada, não. Aí ela disse, você tem algo a falar? Eu tenho, quero saber por que a senhora não fala. E ela disse, quem tem que falar aqui é você. Eu apenas lhe escuto. E eu nunca esqueci aquela palavra que ela disse. Eu apenas lhe escuto. Eu disse, mas ela apenas me escuta. A senhora vai escutar eu dizendo e a senhora não vai dizer nada? O que mais você tem a falar? Fora me perguntar o que eu tenho para falar. E aí a gente foi na sequência da sessão. E, gente, me deu um ódio tão grande, porque na terceira sessão, quando ela decidiu ter um diálogo comigo, ela lembrava de tudo que eu disse na primeira sessão, embora ela tenha puxado a sessão toda em ponta do cabelo dela. E essa é a ideia. Eu oferecer um silêncio que não é eu não estou nem aí para você. Eu oferecer um silêncio que é terapêutico. Então, quando a gente pensa em silêncio enquanto intervenção, quando eu te dou silêncio, se isso estiver cultivado, ou seja, não é cativado, eu posso estar tendo uma intervenção contigo. Eu posso estar te oferecendo um processo terapêutico ao te oferecer silêncio cultivado. Eu posso também, dentro de um contexto terapêutico, saber o momento de entrega de um silêncio, né? Quem já foi para algum encontro, inclusive de igreja, onde você teve que passar 3 dias calado? Já? É um porre. Você recebe a informação, não quero nem saber se o povo vai achar que eu estou revelando o segredo, mas é assim mesmo. Você não pode conversar nada, nem dizer obrigada pela senhora ter colocado esse arroz no meu prato. Não pode dizer nada durante 3 dias. E aquilo é a pior cor do encontro, até chegar ao final do encontro. E a gente ter tido um momento do qual é muito estranho, mas houve terapia no processo. O que eu passei a escutar no silêncio que me ofereceram assim que eu cheguei lá no encontro? Os meus ruídos mentais, as minhas angústias. E lidar com a gente é um porre, né? Porque carregar a gente 24 horas por dia já é um porre, que dirá ouvir o que eu penso se eu não parei para ouvir o que eu penso. Porque enquanto eu estou falando, eu não estou ouvindo o que eu penso. Né? Quando eu paro de falar, eu estou ouvindo o que eu penso. E quando eu descubro o que eu penso, até eu me assusto. Né? Então, quando eu decido cultivar o silêncio, eu acabo extirpando barulho e ruído mental. Inclusive das questões hiperativas. O que é hiperatividade? Teu sobrinho. Geralmente a gente associa a questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quem tem transtorno de déficit de atenção nem sempre tem hiperatividade. Pode ser com ou sem hiperatividade. Então, se eu digo que um transtorno desse pode ter ou não hiperatividade, o que é hiperatividade? Porque você pode me justificar dizendo que não ouve e não cultiva silêncio porque você é hiperativo. Atividade excessiva. O que acontece quando a gente vai justificar o fato da gente não ter tempo para nada? Aí você diz que é o quê? Tem muitas atividades para você fazer, então você é hiperativo? Não, ninguém quer, né? O transtorno nessa hora. Não tenho transtorno, não, disso aí de hiperatividade, não. O fato é que transtorno de hiperatividade, hiperatividade é um sintoma dentro do transtorno. Então, você não tem, ao ter hiperatividade, você não tem transtorno. Não é isso. A hiperatividade é um sintoma dentro de um transtorno que também tem déficit de atenção. O fato é que, às vezes, quando a gente quer dizer que tem muitas atividades, a gente queria dizer que é proativo. O que é proativo? Faz várias atividades, mas, além da questão de ter várias, geralmente, o que ele tem? Se eu disser assim, olha se lá embaixo tem abacaxi,
Aí tu desce as escadas, vê se tem a salada todinha. Uma pessoa proativa, ela vai além. Ela faz um contexto de visualização para que aquilo seja um pouco mais eficiente, certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente tem... O sonho era ser proativo e você não deixa, você passa a ser somente hiperativo. Quando eu me torno hiperativo, eu não ouço silêncio. Eu não escuto silêncio. Eu não acho que silêncio tem sentido, porque o problema está em mim. Eu fico no automático. A gente esquece de que nós somos organismo e não mecanismo. Isso é sério. Porque quando eu faço do Zeke um ser mecanizado, eu esqueço de que ele é um organismo vivo. E de que ele precisa de ser entendido para além de uma coisa mecânica. Quando eu trato o Zeke ou qualquer outra pessoa dentro de um contexto mecânico, eu faço com que a minha hiperatividade produza relações difíceis. E, no final, eu teria que tratar um pouco o contexto da minha ansiedade e tudo, ou cultivar, às vezes, só silêncio. Por que as pessoas fazem práticas de yoga? O que acontece lá na yoga? Une mente e corpo e você começa... Tem uma hora, gente, que a gente relaxa tanto que dorme, a professora tem que chamar. Ei, terminou a aula, viu? Pode acordar. Por que você dorme tão rápido numa aula de yoga? Porque você está fazendo... Não. Porque você silencia. Tem um passo, não é um passe. É um passo que é feito na aula de yoga, que é a posição do guerreiro. Como seria a posição de um guerreiro? Daquele jeito que o André está fazendo, como se fosse em posição para atacar. E tem uma hora que a professora diz assim, aí vocês viram, aí faz um movimento, depois faz a posição de ha. Gente, as pessoas têm tanta vergonha de fazer o ha, porque elas quebram o silêncio. Só que o ha é na hora de que você tome posse de dizer que você está preparado para guerrear. Quando eu vejo essa cena, eu começo a ver o efeito terapêutico do silêncio. Porque quando você cultiva o silêncio na sua vida, você perde o interesse por coisas hiperativas. O que é perder o interesse por coisas hiperativas? É a pessoa lhe perguntar como vai, você... Não é delay, não. Não faltou um processo na resposta, não. É quando algumas coisas você começa a frear enquanto limite. A gente precisa colocar limites para que a gente possa ser impactado por silêncio. A gente precisa colocar limites para que, de fato, o silêncio seja terapêutico na nossa vida. Porque, senão, a gente vai ser consumido por ansiedade. Ontem eu ouvia uma aluna dizendo, professor, eu não sei o que eu faço, porque eu queria fazer mais pelas pessoas da minha igreja, porque elas estão desesperadas de tanta ansiedade. Quando isso vem à minha mente, eu digo, meu Deus, ela está falando que são as pessoas da igreja que estão desesperadas de ansiedade e ela disse que queria fazer mais. Quando a gente diz assim, vamos exercitar, respirar, você não consigo, não, mas você nem começou. A Carol é uma pessoa que sempre faz isso. Qualquer situação que a gente esteja de ansiedade, vamos respirar. Dá um ódio tão grande da Carol quando ela diz isso. E eu entendo quando eu peço para respirar para um paciente, porque eu tenho um ódio da Carol mortal. Eu tenho vontade de jogar ela na parede quando ela diz, bora respirar. Porque eu não estou preparada para respirar. Mas o que acontece quando ela me convida para respirar? O que eu faço? Antes de jogá-la na parede? Eu silencio para começar a me concentrar na respiração. E se eu fizer isso, daqui a pouco tá nós duas em estado de nirvana no local, levitando? Não. Mas você procura a ansiedade, ela foi embora. Aí você diz, milagre.
Foi milagre? Não. A gente só desaprendeu. Respirar ficou tão involuntário que quando você diz, vamos respirar, a pessoa... não é agora para parar de respirar, não. Né? Eu disse assim, vamos respirar de uma maneira voluntária. A pessoa para logo a respiração como se eu estivesse dizendo que ela não está respirando. E ela para de respirar como se fosse um entendimento que ela fez na situação. Então, para encerrar, eu queria que a gente refletisse sobre alguns efeitos terapêuticos do silêncio. Quando você perde interesse na prática de viver todo dia de maneira hiperativa, você faz com que as relações se tornem profundas e menos superficiais. Eu começo a... Porque como é que funciona assim? Como vai, Zé? Que aí eu... como é que tu tá? Eu pergunto como vai, Zé, e viro. Eu quero saber como é que o Zé tá? Não. E aí, como é que tá? Aí o dedo só faz o giro. Eu não estou nem aí para o que o outro está respondendo. E cientificamente é provado de que quando eu passo a perder o interesse por atividade de hiperatividade, ou seja, deixar de ter excesso de atividade de maneira intencional, eu começo a ter relações mais profundas. Eu passo a aumentar a sensibilidade. Você vai começar a chorar? Se emociona? Por isso que quando eu comecei a fazer yoga, quando eu olho para o sol, eu começo a chorar. Acho melhor você comprar um óculos escuro, talvez seja só o olho que estava seco e começou a molhar. Não é emoção que você está tendo a olhar para o sol. Você aumenta a sensibilidade porque você começa a perceber o quê? As cores. A ciência até diz que percebe os matizes. E matiz é como se fosse um leque de cor. A gente começa a ver que tem cor disso, cor daquilo que a gente nunca tinha percebido. Aí você começa a perceber de forma sensível as coisas. Você, quando começa a silenciar, e aí eu deixo de novo o exemplo de um livro que eu sempre digo como contexto terapêutico, O Cavaleiro Preso na Armadura, quando você se autoconhece, você minimiza o medo de entrar em contato com as suas feridas e traumas. Porque se eu falo direto, porque eu tenho um medo de me ouvir, no fundo, eu tenho medo de me encontrar. Por isso que eu sempre quero estar com alguém. Eu gosto de estar em silêncio. Depende, às vezes você gosta de estar só e colocar uma música bem alto, porque você está com o cantor da música. Outra coisa também você acha que a nossa mente mente? A nossa mente mente direto. E a gente precisa saber que a gente precisa ter a habilidade para domar a mente. Quando a gente cultiva silêncio, a gente passa a domar a mente. Quando eu cultivo silêncio, eu passo a exercitar a coisa um pouco mais. E é tão interessante porque, geralmente, quem não gosta de pessoas lentas vai achar um porre exercitar isso. Por quê? Eu faço uma pergunta à pessoa, a pessoa passa 2 horas para responder. Né? Porque a minha vida é que está certa. A minha vida está hiperativa, não está proativa, não. Ela está hiperativa. E ela precisa de cuidados terapêuticos logo, antes de que não tenha mais condições de reverter. Outra coisa também que é importante no processo de cultivo é estabelecer acessos de conexões profundas. Quando a gente faz um louvor, quando o pessoal do louvor começa a ministrar um louvor que parece que a gente está assim, o céu desceu. Por que isso é tão importante? Porque eu deixo a emoção fluir? Porque eu me conecto de uma maneira profunda, de uma forma transcendente. E isso faz com que o silêncio, de fato, eu possa ter sensação de plenitude. Eu acho que era isso que Clarice Lispector queria dizer. Que o silêncio não era uma condição de vazio, e sim uma condição de plenitude, porque ela, reflexiva e filosofando demais, ao invés de ter a sensação de buraco, embora a gente possa questionar a forma de morte e tudo da Clarice, mas ela tinha uma sensação de plenitude porque se via, porque se conhecia, porque se enxergava.
Eu queria que a gente, nessa noite, fosse para casa fazendo como Abacuque. Estando na posição de sentinela diante de situações de que a sensação é de desespero, né? Eu queria que o meu pedido nessa noite é que a gente tenha coragem de fazer como Abacuque disse, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu escolho me alegrar no Senhor, como a Aline colocou. Essas situações aqui vão acontecer para cada um, não é só porque você não tem fazenda, não. Né? Porque não tem boi, não tem ovelha, nem tem oliveira, nem tem videira. Não. Você não precisa ter fazenda para que isso aqui apareça na sua vida. Exultar o Deus da minha salvação é uma escolha. O Ivo tem falado muito sobre disciplina. E a disciplina não é chicote. A disciplina é quando eu começo a me organizar para fazer algumas coisas. Quando eu decido colocar a disciplina na minha vida, eu começo a mudar a minha vida. Quando eu sou indisciplinado, é porque você vai sentar no banco da igreja e levar carão? Não. Eu preciso colocar a disciplina para que as coisas se organizem. E que a gente tenha a coragem de dizer, o Senhor Deus é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar em lugares altos. Que independente dos lugares que a gente seja colocado, que muitas vezes a gente tem uma sensação de que nós estamos abaixo do chão pela redução daquilo que a gente é colocado no dia a dia da vida, mas que a gente tenha coragem, que a gente escolha cultivar o silêncio para que a gente seja impactado por ele, tal como a gente colocou e tal como eu falei do meu amigo. O meu amigo me ensinou muito sobre a importância de calar. E o fato de calar não quer dizer que ele não está falando. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.